problemas emocionais, pessoas que estão presas na sua vida espiritual, pessoas que se encontram aprisionadas com situações, problemas e desafios financeiros, pessoas que estão presas com conflitos familiares, no seu matrimônio, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. Então, quantas pessoas não precisam viver uma reviravolta? Quantos precisam viver a reviravolta em sua vida aqui? Então a palavra é para nós. Assim como esse cego, o seu problema pode ser de muito tempo. Quanto tempo? De nascença ele nasceu com esse problema. Talvez assim como esse cego, o seu problema pode ser de muitos anos, de muito tempo. Só que isso para Deus não importa. Para isso para Deus não interessa. Porque Deus, a qualquer momento, o de repente Deus, Ele pode fazer uma reviravolta em sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de crente para ela e fala assim: você pode viver uma reviravolta de Deus. Deus, Ele move os céus e a terra. Deus, Ele faz o quê? Deus, Ele move os céus e a terra sobre aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus tem a capacidade, tem o poder de mover os céus e a terra. Só que Ele não vai mover nada, nenhuma palha sobre aquilo que é incumbência nossa, sobre aquilo que é responsabilidade nossa. Por exemplo, às vezes nós esperamos da parte de Deus algo que é para nós praticarmos. Às vezes nós esperamos um milagre da parte de Deus, que é necessário apenas um primeiro passo seu a dar, para que você possa viver de fato o início do seu milagre, ou o início da sua reviravolta. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus, Ele não vai mover uma palha naquilo que é para você fazer. Mas daquilo que você não consegue fazer, Deus fala: pode deixar comigo, agora é a hora de eu operar. O que esse homem fez para viver essa reviravolta? O que a vida dele nos ensina hoje? A primeira coisa que nós aprendemos com a mensagem de hoje é que nós não podemos nos render ao que nós somos hoje. Você não pode se render ao que você é hoje. Você não pode se render àquilo que a condição te fez pensar hoje, te fez enxergar hoje. Nós não podemos nos render a isso. As pessoas são tentadas a olhar para nós baseado nas nossas limitações. As pessoas são tentadas a olhar para as nossas vidas baseado nas nossas limitações. Inclusive nós mesmos temos essa habilidade e essa capacidade equivocada de olharmos para nós a partir das nossas limitações. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não está conformado com a condição que você vive hoje. Deus, Ele não está conformado com a condição que você vive hoje. Deus não olha para você da forma que você se encontra hoje. Deus já olha para você como de fato você já é nele. Deus tem a nossa visão acerca de nós mesmos, com a visão e através da visão de Deus. Se você continuar olhando para você na perspectiva das suas limitações, você vai ter uma conclusão: eu não consigo. Se você olhar para você mesmo a partir das suas limitações, você vai ter um diagnóstico: eu não posso, é pesado demais, é difícil demais, é complicado demais. Entretanto, o que eu falei, vou repetir: Deus não olha de acordo com as nossas limitações. Quando Deus olha para você, Ele já vê você como você é nele. Quem está me entendendo diz amém. Quer exemplos? Por exemplo, Moisés se via como insignificante e incapaz. Deus olhou para ele e já enxergou o libertador do seu povo. Quer outro exemplo? José, ele foi chamado de varão próspero. Sabe quando? Quando ele estava ainda sendo tratado como escravo. José foi chamado de varão próspero quando ele ainda era escravo. Será mesmo que as condições exteriores pode militar ou limitar
quem você é de verdade? Será que as condições exteriores podem rotular você de uma forma que você pode se esquecer a sua identidade em Deus? Que você pode se esquecer de quem você é, ou do talento que você tem, ou do potencial que Deus colocou em você? Quer outro exemplo? Gideão. Gideão, ele se via como o menor da sua casa. Ele tinha a convicção, a minha família é a menor e eu sou o menor da minha família. Só que Deus via ele como um homem de valor, um homem valoroso. Quer outro exemplo? Davi, ele se via insignificante até para casar com a mulher do rei. Só que Deus já via ele como um homem segundo o seu coração. Então, a condição exterior não vai medir a tua identidade interior. A condição e as tuas limitações não podem definir aquilo que Deus está formando em você, aquilo que Deus está forjando em você. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos buscar soluções ao invés de buscar os problemas. Nós precisamos buscar soluções ao invés de buscar os problemas. Quantos querem viver uma reviravolta em sua vida? Você precisa focar na solução e não no problema. Irmão, problema ninguém precisa buscar não, eles aparecem do nada. Do nada ele chega na sua casa, fala assim, cheguei, hein? Tá aqui, é hoje, meu nome é problema, com P maiúsculo. Problema você precisa buscar não, mas tem gente que gosta de buscar problema, né? Tem gente que não apenas gosta de buscar o problema, mas gosta de potencializar o problema. Tem gente que não só gosta de buscar os problemas, mas gosta de potencializar os problemas. Quer um exemplo? Ai, mulher, estou sentindo uma dor de cabeça tão grande. Mulher, isso é um perigo, dor de cabeça, sabe por quê? Porque a menina teve um infarto, do nada, só começou com dor de cabeça. Aí a pessoa começa, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não consegue dormir, bate a ansiedade por causa de uma dor de cabeça. Quer outra? Mulher, estou sentindo dor no joelho. Vixe, mulher, vai tratar logo isso aí, porque isso aí pode até amputar. Tem gente que não apenas busca o problema, mas potencializa o problema. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, ó, não potencialize o problema. Pelo contrário, busque a solução. Os discípulos estavam preocupados, sabe com o quê? Em perguntar quem foi que pecou. Os discípulos estavam preocupados em perguntar, em querer saber quem foi que pecou. Foi os pais dele ou foi ele, para que ele nascesse cego? Quem foi que errou? Quem foi que pecou? Quem está carregando essa castra de pecado? E Jesus falou assim, ó, nem ele nem os pais. Isso que lhe aconteceu foi para que fosse manifeste as obras de Deus, as obras do Senhor em sua vida. A cura do paralítico está marcada por 4 amigos. Onde é que está esse versículo? Lucas capítulo 5, versículo 18. Fala de 5 amigos. Quantos amigos? Quantos amigos? 5 amigos, no qual um era paralítico. Só que 4, quando levaram esse amigo dele paralítico até Jesus, havia uma multidão, eles não conseguiam entrar. Eles desistiram por causa disso. Eles pararam por causa disso. Eles deixaram o amigo dele de lado por causa disso? Não. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o amigo dele e subiram no prédio. E por cima desceu aonde estava Jesus no centro. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? É que nós não podemos apenas potencializar o problema, mas nós precisamos encontrar uma solução para que nós possamos viver uma reviravolta em nossa vida. Talvez você possa parar na primeira dificuldade que você enxergar. Talvez você desiste no primeiro problema que você enfrenta. Quando você precisa olhar para o lado, perceber em Deus, Deus tem uma solução, Deus me dá um escape, Deus me dá uma saída. Ei, não deu para um lado, não deu pelo outro, mas tenta por cima, porque talvez por cima você consiga acessar a Jesus. Por quê? Porque nós tentamos pelo lado, nós tentamos pelo outro, nós tentamos por dentro da multidão, mas Deus está falando hoje para você, tente por cima, busque por cima. Tente encontrar em níveis mais altos. Tente encontrar em níveis mais altos. O salmista falou assim, ó, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu? O monte está embaixo ou está no alto? O
O monte está embaixo ou está no alto? Porque é do alto que vem aonde? Que vem o quê? É do alto que vem o quê? É do alto que vem o quê, irmão? Pare de buscar problemas. Busque solução. Tem muitas pessoas que vivem reclamando. Sabe o que é reclamar? É clamar novamente o problema. É você clamar novamente 2 vezes o problema, 3 vezes o problema, 4 vezes o problema. Nós não podemos reclamar. Está difícil, todo mundo sabe que está difícil. Mas nós não podemos reclamar. Porque enquanto nós murmuramos, nós afastamos a presença de Deus. Mas quando nós decidimos adorar o Senhor, nós atraímos o favor de Deus. Põe a mão no seu coração. Fale assim para Deus: Deus, a partir de hoje, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Pelo contrário, a partir de hoje, fala mais forte, a partir de hoje, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. É assim que eu vou lutar as minhas guerras. Não duvide do que Deus vai usar em suas vidas. Não duvide do que Deus vai usar em suas vidas. Irmãos, sabe por quê? Porque a gente parece que tem um modus operandi para Deus agir. Não, na minha concepção, Deus só age dessa forma. Nunca ninguém, para curar um cego, tinha cuspido no chão para fazer um lodo e passar nos olhos do cego. Nunca ninguém fez isso. Nenhum dos profetas, nenhum dos sacerdotes. Os milagres do Antigo Testamento, não teve nenhum. Ele foi o único. Foi o único. Deu uma escarrada no chão. Tem gente que tem tanto nojinho, é tanta frescura, que não vive uma reviravolta, que não vive o milagre. É tanto sentimento mesquinho, que deixa de viver uma reviravolta em sua vida. Se fosse você, teria deixado passar nos seus olhos? Talvez você falaria assim: que os olhos não veem, o coração não sente. Aquele cego não estava vendo. Mas preste atenção uma coisa, ele usou o inusitado. E muitas vezes vai acontecer isso em nossas vidas. Ele vai usar o inusitado. Talvez é da onde você não espera. Talvez seja da onde você não está esperando a provisão vir, a reviravolta vir, o milagre vir. Talvez seja de um lugar ou de alguém que você não espera. Não duvide daquilo que Deus pode usar. Para uns ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas para Deus foi suficiente para alimentar uma multidão. Irmãos, a conta não bate. Como é que você alimenta mais de 5.000 pessoas, mais de 10.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos? Vai tentar. Não dá, a conta não bate. Nem a pessoa mais miserável, para cortar um pedacinho assim, ó, bem pequenininho, vai dar certo. Não dá, não bate a conta. O que nós precisamos entender hoje é que nós não podemos duvidar daquilo que Deus pode usar para que nós possamos viver uma reviravolta em nossas vidas. Quantos querem viver uma reviravolta em suas vidas? Então abre os seus olhos espirituais e comece a enxergar como Deus quer que você enxergue. Comece a observar e a olhar como Deus olha, como Deus vê. Josué, ele estava prestes a perder uma batalha. Josué estava prestes a perder uma batalha. Só que ele orou. Sabe o que foi que ele orou? Ele orou: Senhor, se escurecer, a gente vai perder. Então, para o sol um pouquinho. Como foi a oração de Josué?
para o sol um pouquinho. Para o sol um pouquinho. Deus parou o sol durante quase um dia. Na nossa mente incrédula, a gente não acredita. Irmãos, na Bíblia, eu acredito até na capa, até na fitinha da Bíblia, vermelha e preta, eu acredito. Cientificamente, existe um atraso do Sol com a Terra de 24 horas. Cientificamente. Aí as pessoas perguntam por quê? Rapaz, foi nesse dia aí. Foi nesse dia aí. Agora preste atenção. Eu acho uma coisa estranha. Que estranheza é? Tem como parar o sol? Por quê? Porque não é o sol que se movimenta ao redor da terra. Nós aprendemos na aula de ciências que é o quê? A terra que gira no centro do sol, no eixo do sol. Só que a lua também precisava parar. Por quê? Porque tanto a terra quanto a lua se movimentam ao redor do sol. A lua, ela se movimenta ao redor do eixo da terra e se movimenta ao redor do sol. Agora, como é que o sol parou, se ele já estava parado? O que foi que Deus parou de fato? Foi o sol? O que Deus parou de fato? Deus parou o universo. Toda a sincronia do universo, ele atrasou por um dia, por causa da oração de um homem de propósito. Não sei o que eu falo assim, a Bíblia está dizendo, e os cientistas diagnosticaram que tem um atraso de 24 horas, vai pesquisar. De onde foi que tiraram? Foi daqui. Que a resposta foi daqui. Nós precisamos entender que quando você se rende ao Senhor e não se rende à situação, Deus, ele move os céus e a terra para responder à oração de um homem de propósito, de uma mulher de propósito. Será que as suas orações têm alcançado o coração de Deus? Será que as suas orações, as suas causas têm um propósito específico? Não é apenas para poder alimentar o seu ego, mas tem um plano e um propósito, principalmente para quem está ao teu redor. Principalmente para quem está com expectativa no Senhor através da sua vida. Porque, irmão, o mundo não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê quem? O mundo lê a gente. É por isso que quando você falha, a resposta deles é o quê? E é porque é? E é porque é crente, é uma praga dessa. Imagine se não fosse. Porque o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a gente. Nós somos cartas vivas do Senhor. Nós não somos uma letra morta, nós somos cartas vivas. Nós manifestamos a glória do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala: Cristo em vós. Existia um mistério que estava oculto. Os profetas não sabiam desse mistério. Os antepassados não sabiam desse mistério. Os reis da época não sabiam desse mistério. É um mistério. É o que? Um mistério. Aleluia. Deus é Deus de mistério. Só que o mistério foi revelado. O mistério que estava oculto foi revelado. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Pronto, acabou o segredo. Deus não é mais Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Deus não é mais Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Por quê? Porque a revelação está na pessoa de Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus, quando você prossegue em conhecer Jesus, a glória do Senhor se expande através da sua vida. A glória do Senhor se expande através da sua vida. Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas
Transformar o quê? Transformar o quê? A Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformar o quê? Transformar o quê? Transformar o quê? Irmão, transformar o quê? Nós só vamos transformar esse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dando ênfase. Não é transformar apenas a tua vida, não. É transformar o mundo. Não se conforme com esse mundo, mas transforme-os. Transformai-vos. Como? Através de uma mente renovada, através de uma mente restaurada, através de uma mente que está cheia do Espírito de Deus, cheia da revelação do Senhor. Não tem como as pessoas viverem uma transformação através da sua vida com uma mente tacanha, com a mente do passado, com a mente do velho homem, com a mente de uma velha mulher, com a mente de pecado, com a mente que é cauterizada em relação ao pecado. Não tem como você transformar nada e nem ninguém com essa mentalidade do passado, porque é necessária uma renovação, e essa renovação vem da palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, para transformar é necessário renovar. Sem renovo não há transformação. Quarta coisa que nós aprendemos hoje: quantos querem viver uma reviravolta em sua vida? Caminhe, mesmo com dificuldade. Quantos passam por problemas aqui? Pois é, continue caminhando, mesmo com dificuldades. Existe uma mulher na Bíblia, está lá em Lucas capítulo 13. Ela era uma mulher encurvada, era uma mulher o quê? E ela viveu de forma encurvada durante 18 anos. Quantos anos? Ela não nasceu assim. Houve algum problema que a deixou dessa forma. Então ela viveu encurvada durante 18 anos. Repita mais forte: 18 anos. Sabe onde é que ela estava quando ela encontrou Jesus? Na sinagoga. Ela estava na igreja. Sabe onde é que ela estava quando encontrou Jesus? Na igreja. Ela estava no templo. Fazendo o que no templo? Servindo de alguma coisa, sacrificando, mas ela estava lá, participando da liturgia. Ela estava lá, quando Jesus encontrou ela. O que isso nos ensina? Você está passando dificuldade, talvez essa dificuldade está durando alguns anos. O que é que eu tenho que fazer? Continuar caminhando, continuar servindo, continuar indo para a igreja, indo trabalhar, servindo as pessoas, praticando aquilo que é de ordinário. Continue, caminhe. Para que a gente possa alcançar alguma coisa, nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos paralisar no meio do caminho. Nós precisamos continuar. Quantas vezes na nossa vida nós sofremos um nocaute, que ao invés da gente ter sentido, se levantado, se ter posto em pé, nós ficamos lá estatelados no chão. Nós não podemos aceitar que o nocaute do diabo possa nos levar à rendição no ringue, não. O bom combate não está limitado à tua rendição, em jogar a toalha branca, não. O que é que configura um bom combate? O que é que configura um bom combate? O apóstolo Paulo falou assim: eu combati um bom combate. O que é que configura um bom combate? Quem já assistiu o UFC aí? Nunca, algumas pessoas. Quem já assistiu boxe, essas coisas? Estou vendo que vocês gostam de esporte. Mas quem já assistiu uma luta? A luta que é mais sem graça é aquela que acaba com 10 segundos. Não, você esperava uma coisa assim, pelo menos um round. O que é combater um bom combate? Nessa vida, seus problemas não acabam com 10 segundos. Já acabaram. Às vezes eles se prolongam algumas semanas,
alguns meses, alguns anos. E o que é combater um bom combate? É não se render aos nocautes que a vida te dá. Mas é fazer o quê? Guardar a fé. Porque a forma de você revidar o inimigo é guardando a fé. A forma de você se levantar e dar um tabefe na cara do diabo é guardando a fé. Porque a vontade do diabo em te fazer se render ou te nocautear é fazer com que você reclame e murmure até sua vida ser ceifada. Mas quando você toma uma atitude diferente em guardar a fé, ao invés de murmurar, você adorar o Senhor. Ao invés de reclamar, você dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ao invés de você começar a reclamar na tua vida, a murmurar na tua casa, você se levantar em oração, você se levantar em adoração, você guardar a fé. É dessa forma que você dá um tabefe na cara do diabo. É nessa hora que você dá um tapa na cara do diabo. Porque às vezes ele está olhando para nós e fala assim: murmura, reclama, acaba com a tua vida. Mas quando você está nessa condição de prostrado, de ajoelhado, de rendido, é nessa hora que surge um broto de fé, para você olhar para cima e falar: jamais me rendirei, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele pode ter tirado, Deus pode ter me dado, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Quando você se levanta em fé, quando você se posiciona em fé, o diabo não tem mais vez, não tem mais domínio, ele vai sair em retirada. O inimigo da nossa alma não terá domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós nos posicionamos em fé. E aquele que espera no Senhor, aquele que espera no Senhor, ele voará como asas como de águia. Os jovens, os moços, eles se fadigarão, eles se cansarão. Mas você que espera no Senhor, que tem fé no Senhor, você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, você vai voar mais alto. Quem recebe essa palavra? O que é isso de voar mais alto? As águias nos tempos mais nebulosos, as águias nos tempos de mais nuvem, elas não ficam ali esperando e sofrendo com a nuvem, não. Elas sobem o mais alto, elas perfuram as tempestades, elas perfuram as nuvens. E sabe o que é que ela encontra acima das nuvens? O sol brilhando, o sol raiando, o sol ali radiando. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Na tua tempestade, na tua luta, nessa nuvem nebulosa, você não pode ficar ali esperando a dor vir. Ai meu Deus, aí como é que vai ser agora? Não, perfure a nuvem e comece a enxergar o sol da justiça. Veja o sol raiando na sua vida, o sol raiando na sua casa. Ei águia, voe o mais alto que você puder. Não pare, persista, prossiga, pelo amor de Deus. Voe o mais alto, bata essas asas e continue, persevere. Quem está me entendendo aqui, se manifeste. Aleluia! Hoje o céu está de bronze, mas faça do seu dia o sol mais radiante que você e nunca você imaginou e viu na sua vida. Hoje o mar não está para peixe, mas pode ser que o Nazareno olhe para você nessa hora e fale: volta para o mar, lança para a direita. A reviravolta de Deus, ela é soberana. A reviravolta de Deus, ela é incrível. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, espera no Senhor, e você verá uma grande reviravolta em sua vida. Em último lugar, creia em Jesus Cristo e no poder de Deus. Creia em Jesus e no poder de Deus. Creia em Jesus e no poder de Deus. O que é isso, pastor? A tua habilidade só te leva a um certo nível. A tua capacidade de pensar, de calcular, de raciocinar,
só te leva a um certo nível. A tua potência em saber as estratégias, não, é isso que tem que fazer. Eu tenho as chaves e os códigos necessários. É isso que tem que fazer. Para você se desenvolver, para você conquistar a riqueza exata, você precisa fazer e praticar os códigos certos. A tua capacidade, escutem aqui, a tua capacidade só vai até certo nível. Ouviu? Os coaches que estão me assistindo, a sua capacidade só vai até certo nível. Você é um ser humano limitado. Você é um ser humano limitado. Olhe para a pessoa que está falando assim, ó, você é limitado. Você é muito inteligente, mas é limitado. Por quê? Porque o único que pode te usar em uma capacidade de rompimento extraordinária é o Senhor Jesus. E às vezes as pessoas acham que um desbloqueio é apenas uma quebra de muralhas ou de paradigmas ou de traumas que você sofreu no passado. Certo, isso tem a ver e vai te ajudar, mas isso não é o único perfil para você desbloquear para poder conquistar riquezas. Sabe o que é isso, irmão? Isso é só um estímulo para a tua avareza, porque prosperidade de fato não tem a ver com riquezas. Eu conheço pessoas que não têm casa própria, não têm um carro próprio, mas só em você estar perto delas é como se houvesse um destravar em seus corações. É como se você tivesse uma perspectiva, você enxergava de um jeito e você passa a enxergar de várias formas diferentes, porque isso é prosperidade. São pessoas capazes de abrir caminho, de livrar espinhos, de dar um estalo, de dar uma direção, de dar um norte, de iluminar o nosso entendimento. São pessoas que carregam prosperidades. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, prosperidade não é uma chave, não é um código. Prosperidade é ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo vai te fazer enxergar lá na frente. E sabe o que é? Quem anda na frente, quem olha na perspectiva do futuro, já larga na frente, irmão. Já vive certa prosperidade. O estilista, sabe como é que ele trabalha? Ele sempre trabalha em uma estação à frente. Enquanto você está no verão, um calor assim, um calor abençoado, um calor abençoado, ele já está programando e fazendo a moda do inverno ou da próxima estação. Enquanto a gente está aqui, ai meu Deus, que roupa linda essa aqui, olha, o estilista já está vendo as outras. É por isso que quando troca o manequim, as roupas lá da loja, troca já bem adiantado. Então um calor desse, o pessoal já bota umas blusas dessa para poder vestir, uma blusa de manga longa, porque o estilista sempre olha uma estação à frente. É assim que os profetas precisam andar, sempre uma estação à frente. É por isso que os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo precisam andar assim, uma estação à frente. Porque quando você anda atrasado, você só copia, você não consegue criar. Você tem que andar uma estação à frente. Quantos querem ter um poder criativo da parte do Senhor? Aprenda a enxergar com as óticas e com o olhar do Espírito de Deus. Aprenda a olhar e a viver uma estação à frente. Quem está me entendendo diz amém. Quantos querem viver uma reviravolta em suas vidas? Então não se renda às suas limitações, creia num Deus poderoso. Não busque os problemas, busque a solução dos problemas. Não duvide daquilo que Deus pode usar em suas vidas. Não duvide daquilo que Deus pode usar ao redor de você. Não duvide. Não duvide.
Quarto lugar, caminhe mesmo com dificuldades. E em quinto, creia e esteja preparado para experimentar o grande poder do Senhor. O grande poder do Senhor. Quantos entenderam essa mensagem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.